Beleza. Então tá. Então, o Startup Brasília 2030 é um projeto da Brasil Startups, antiga Steps. A gente fez um rebrand, um rebusiness da marca, com o objetivo de facilitar a comunicação. A Steps é a instituição original, né? E ela é fruto de um processo, de um concurso. Esse nome é fruto de um concurso entre os associados, né? Só que esse é um nome que a gente, em boa parte do tempo, a gente tinha muita dificuldade de compartilhar, e as pessoas tinham dificuldade de entender de forma clara, rapidamente, o propósito da instituição. Então a gente teve a oportunidade de criar uma marca com foco nacional, com as palavras-chave do nosso propósito, nosso objetivo, né? E essa marca aqui, ela reflete, a gente quis refletir mais seriedade, uma nova perspectiva para a instituição, né? Dando credibilidade para uma ação, por exemplo, institucional nacional. São 27 elementos, né? Essa marca, se você contar, você vai entender isso. O sucesso na vida empresarial ou na vida executiva não é correlacionado com as suas notas no colégio ou com a fluência do seu inglês, mas com seu objetivo, indignação e a capacidade de superação para realizar aquilo que você propôs fazer. Essa é uma mensagem do Guilherme Benchimol, né, o fundador da XP Investimentos. Isso não é uma crítica ao conhecimento, mas a gente entende, e eu acho fantástica essa fala dele, porque é necessário a gente ter essa clareza, porque a gente precisa traduzir essa percepção dele, que também é a minha, né? Que naturalmente não existe uma correlação de desenvolvimento de inovação ou produtos inovadores ou novas empresas correlacionadas ao ensino, mas sim é esse combustível aí que é a indignação, e alguns autores dizem que é a obsessão, né? Então, inclusive, alguns investidores eles acessam, percebem o perfil de uma startup associado a essa característica, né? Então, esse combustível provoca as soluções, as modificações das coisas do nosso dia a dia. Esse é um projeto que é fruto do edital 3 de 2019, do aquecimento do ecossistema de inovação do Distrito Federal, da FAP. Ele é pioneiro, esse edital. É um edital que ele usa como base uma descentralização do poder executivo para uma OSC, através de uma lei chamada EMIR-OSC. Então, hoje, é possível que uma ONG, uma OSC, possa executar uma atividade que era da competência do Poder Executivo, né? Então, a Fundação de Apoio à Pesquisa, a Secretaria de Tecnologia, a Secretaria de Educação podem terceirizar, vamos dizer, a execução disso para uma OSC. Mas para que isso ocorra, existe um edital, um chamamento público, onde a isonomia é garantida, toda a lisura do processo é garantida. Nós percorremos esse processo, isso é um processo de mais ou menos 1 ano e meio, para a gente estar aqui hoje tratando desse edital, né? Então, o nosso edital é o edital 3 de 2019. Sempre a gente vai falar sobre isso. A Fundação de Apoio à Pesquisa, ela está protagonizando o primeiro edital de fomento de animação. Esse aquecimento aqui também é chamado animação aí dentro do edital, é muito estranho, mas é um edital que provê o desenvolvimento em densidade de ações inovativas em uma região. Ele é pioneiro no Brasil, tá? Ele deve ocorrer em outros estados, né? Porque as fundações, a FAPDS, né, essa Fundação de Apoio à Pesquisa, ela é presente em outros estados. E existe uma instituição chamada CONFAP, que é uma confederação dessas FAPs, onde existe uma troca de experiência. Então, geralmente, uma coisa que é feita e é bem sucedido em uma, acaba acontecendo em outras. Então, a nossa missão, né, é inspirar, apoiar e capacitar o ecossistema de startups, orientando para a internacionalização. Inclusive, essa missão, ela foi desenvolvida dentro do Banco do Brasil, né? Algumas pessoas aí da instituição participaram desse processo. O Banco do Brasil cedeu uma equipe de planejamento para a gente desenvolver o nosso planejamento dos próximos anos.
E essa missão permanece conosco, né? Então essa parte de inspirar está atrelada a falar para jovens que existem outras alternativas, né? Outras perspectivas para a vida dele, né? É muito comum um jovem replicar os exemplos que ele tem no redor dele, próximo dele. Então, o pai, o tio, né? As pessoas que estão próximas dele têm uma grande influência sobre o futuro dele. E a gente quer ser uma nova influência, né? Para que ele possa balizar ou ponderar outras opções, né? E a gente quer inspirar esses jovens para a economia criativa, para novas ideias, para os novos modelos de negócio, para a tecnologia, para esse mundo que a gente quer levar a juventude da nossa cidade e do Brasil. Apoiar e capacitar o ecossistema de startups, né, orientando para a internacionalização. É natural que uma empresa que nasça no Brasil, né, ela queira exercer a sua função na região dela, ou no máximo ultrapassando uma nova fronteira, indo para um novo estado. Mas essa mesma empresa, nascendo na Europa, ela tem uma tendência a ser global. E a gente quer embutir na mente dos empreendedores locais que o negócio já tem que nascer global, né? Porque pensar grande gasta a mesma energia que pensar pequeno. E para quem está começando, é bom já iniciar com essa visão, né? E falando de visão, né? A nossa visão é ser reconhecido como agente de conexão entre startups, governo, mercado e academia, e assim promover o intercâmbio de experiência, transferência tecnológica e geração de negócio, qualificação técnica. Então a gente tem um permear aí entre a iniciativa privada e o próprio governo e a academia, por entender que essa tríplice, né, ela contribui para o desenvolvimento de todos esses negócios, né? Quando existe uma coesão, né, desse propósito, desses objetivos, né, as coisas são potencializadas. O nosso objetivo, né, aquecer e fortalecer o ecossistema de startups e inovação, articulando os atores, promovendo ações que gerem densidade, conectando novos empreendedores e startups com a indústria por meio do estímulo à inovação aberta. Quando você tem uma indústria e ela se abre para o mercado. Então, existe uma potencialização das coisas, porque existe uma capacidade inovativa dentro do quadrado daquela indústria, né? Dentro das paredes daquela indústria. Quando você abre essa perspectiva para outros olhares, essa conexão, ela possibilita grandes negócios, né? Então, inovação aberta é isso, fortalecendo e organizando drivers de inovação, e aí isso pode ser fintech, edtech, socialtech, govtech, whatever tech, né? Todas essas possibilidades de tecnologias serem desenvolvidas de cada cidade e assim fortalecer a cultura de investimento e retroalimentando toda a cadeia de inovação da cidade. Então, é quase como um papel de um pai, de uma mãe, de pensar nas coisas que geralmente o empreendedor ele não está atento e ele não é nem responsável por isso. Ele não gasta energia nesse sentido, porque o tempo é o bem mais valioso de um empreendedor. Então precisa ter alguém que pense nessas questões estruturantes, que pense também na sustentabilidade de todas as ações, porque senão a gente perde empresas para fora, a gente perde empreendedores para fora ou para outros estados, né, que se posicionem de uma forma a atrair ou reter melhor essas empresas e esses talentos. Então a gente tem 4 iniciativas. Essas são as iniciativas propostas no nosso plano de trabalho, né? A primeira iniciativa é a articulação da liderança, a segunda iniciativa é densidade do ecossistema. A gente coloca DF-RID porque o governo do Distrito Federal entende que os serviços públicos eles não são acessados só pelas pessoas que moram em Brasília. É comum existir um acesso, né? Pessoas de cidades próximas às cidades de Brasília, elas vêm a Brasília para acessar o serviço público. Então,
o governo entende que essas pessoas também fazem parte do atendimento, né, do governo, né? Então eles incluem algumas cidades, isso aqui é intencional, né? Eles têm uma intencionalidade em prover soluções para cidades que não estão dentro da geografia do DF. Iniciativa 3, a sustentabilidade financeira do projeto Brasília 2030, né? E 4, a implementação do Observatório das Startups do DF da RID. Então, falando de articulação da liderança, a gente tem que elaborar até o mês 3 do projeto e implementar plano estratégico de ações para o desenvolvimento do ecossistema em conjunto com a FAP, né? O que seria isso aqui? Esse plano estratégico, ele tem um propósito de organizar uma agenda de reuniões desse conselho, desse GT, esse grupo de trabalho que vai pensar no ecossistema. É pensar menos em um ecossistema, né? E pensar mais num ecossistema, trazendo perspectivas e visões diversas para a gente desenhar esse futuro para o ecossistema do DF. Então, é trazer atores chaves que estão pensando no desenvolvimento do DF para essa discussão, né? Então, no item 1.b, estruturar um núcleo de governança do ecossistema formados por lideranças do ecossistema de inovação e outros formadores de opinião. Trata-se de oficializar isso. Então, qual é a perspectiva hoje desse núcleo de governança? A gente está tratando com a Secretaria de Tecnologia para criar um conselho, e esse conselho vai ser estabelecido em diário oficial, né? DODF, que é o Diário Oficial do Distrito Federal. Isso se torna uma chancela, seria institucionalizado isso para o governo do Distrito Federal, esse GT, essa governança, tá? Promover a cada 2 meses rodadas de conversa junto às lideranças mais influentes do ecossistema para abertura de espaços de escuta, encaminhamentos de questões críticas ao comitê gestor do projeto. Isso é importante porque a gente tem dificuldade até de definir agendas. Tem gente que quer promover ações de sustentabilidade e fomento, mas acaba que, pela falta de organização, muitas vezes uma ação que deveria potencializar, ela não tem a sua potência total atingida, porque existe conflito de eventos no mesmo dia. Então, essa união, essa conciliação, né, das agendas, ela é extremamente importante para a gente conseguir potencializar tudo que nós estamos fazendo. Então, trazer todo mundo para essa conversa é fator crítico de sucesso para que as coisas aconteçam. Promoção da densidade do ecossistema de startups da RID, do DF, né? Aqui, naturalmente, essa palavra densidade, ela assume a sua natureza aqui, né? Então, a gente tem realizar um meetup por semana a partir do mês 2, totalizando 45. Nesse exato momento, a gente está no 12º meetup, né? E cada meetup desse, essa sequência de meetups, ela vai ser distribuída em 9 meetups por drive de inovação. O nosso projeto atende 5 drives de inovação, sendo eles tecnologias para educação, edtechs, tecnologias para saúde, health techs, tecnologias para finanças, fintechs, e tecnologias para impacto social, social techs, e tecnologias para o governo, né, GovTechs. A propósito, nós estamos na sede do nosso país, né? Então, o governo aqui, a gente tem governo federal, estadual, e além disso, temos organismos internacionais localizados na nossa cidade. Então, é uma cidade que vive esse assunto, né? A gente pegou... Por que a gente selecionou esses 5 drives? Ele tem um propósito. Além de alguns, escancaradamente, a gente sabe que tem uma conexão com a nossa cidade, outros, eles rebatiam ou eles refletiam o plano de governo do Distrito Federal. Porque a gente está tratando com um governo, né? A FAP faz parte do governo, ela recebe 1/10 do PIB de Brasília, ou seja, parte do PIB de Brasília, parte do orçamento da cidade, vai para a FAP,
destinado à inovação. São mais ou menos 300 a 400 milhões todos os anos que deveriam ser destinados para inovação. Este ano, esse orçamento foi suprimido a 100 milhões, né? Então, eles estão priorizando ações, né? Mas esse é o objetivo. A gente tem aqui a realização de 45 capacitações para empreendedores ao longo do projeto, para 9 capacitações para cada fase de maturidade das startups. Curiosidade, ideação, operação, tração, scale-up. Essas nomenclaturas, elas são já pacificadas e consolidadas, né? Mas que distribuídas aí no ecossistema, a gente resolveu utilizar a mesma nomenclatura, tá? Então, para cada nomenclatura dessa, ou cada momento, né, de maturidade de uma startup, a gente vai ofertar essas capacitações gravadas com mão de obra local, dentro de um estúdio, onde a gente vai oferecer isso em EAD, né, para o público assistido aí do projeto. E realização de 5 Demo Days, um para cada drive de inovação, nos meses 9, 11, 13, 15 e 17. Então, esses Demo Days, eles vão ser o matchmaker, ou seja, a conexão de investimento, de oportunidade entre as melhores startups que nós mapeamos nessa jornada com investidores. Então, a gente quer promover a conexão dessas startups que nós estamos nos relacionando com investidores no final do projeto. A gente vai ter Demo Days segmentados por área, por drive de inovação, com uma banca de investidores também segmentados. Se assim nós conseguimos, né? Isso vai depender do nível de maturidade que nós encontraremos nesses próximos dias aí. A gente tem aqui o Inovatur Young, né? Que é o quê? O que é o Inovatur Young? É uma caravana, uma van. E aí tem uma imagem aqui no lado, né? Que ela conecta empreendedores inovadores da cidade com jovens em vulnerabilidade e em situação de risco. Né? Tá com um errinho de português aqui, mas basicamente é uma van, é uma iniciativa que se desloca para regiões onde geralmente esse tipo de pauta de conteúdo não é tratado. A gente quer democratizar, a gente quer levar esse assunto com o objetivo de atender a nossa própria missão, que é inspirar jovens, né? Inspirar jovens para essas novas profissões de futuro. E como é que a gente faz isso? Trazendo bons exemplos, trazendo exemplos palpáveis. A gente vai pegar empreendedores locais, receptivos, né? Isso é uma característica do ecossistema de startups. Os empreendedores, eles são receptivos, por exemplo, a receber, né, jovens como esse dentro das suas empresas. Então a gente quer mostrar para eles essa capacidade. Né? Dificilmente no mundo acadêmico um jovem escolhe a profissão visitando a profissão antes de selecionar ela. Então a gente quer promover esse tipo de coisa de forma a influenciar fortemente a vida desses jovens. Um exemplo dessa iniciativa é a Campus Party, que é um evento que promove esse tipo de conexão de jovens com o mundo de tecnologia. Só que a Campus Party ela ocorre uma vez ao ano. E a gente quer promover isso com uma certa periodicidade. A gente quer levar esse tipo de coisa lá na ponta. Esse é um projeto que ele tem um cunho social. Existem muitas instituições que gostariam de vincular as suas brands, as suas marcas a essa iniciativa, e possivelmente a sustentabilidade dessa iniciativa se dará através de um apoio institucional de alguma empresa, de alguma instituição que queira vincular a sua imagem a essa iniciativa. Né? Isso, digamos assim, num pós-projeto. Dentro dessa iniciativa, a gente vai levar 3 óculos Rift, são óculos de realidade virtual. É algo que não é comum à realidade desses jovens, e a gente sabe que um adulto hoje que acessa esse tipo de tecnologia já tem uma explosão de sinapses neurais aí,
só de ter essa imersão, quanto mais um jovem nessa condição de vulnerabilidade. A gente quer realmente romper uma barreira mental aí, criar novas sinapses para que esse jovem ele possa projetar um futuro diferente para ele. Inovação, Inovatura Investidor, ou Investor, né, que é a caravana de turismo tecnológico da cidade. A gente quer se posicionar como um ator de turismo tecnológico da cidade. Então, a gente quer institucionalizar isso junto à Secretaria de Turismo, aos CATs, que são o Centro de Atendimento ao Turistas, para que esse produto esteja disponível dentro dos diversos centros de atendimentos espalhados pela cidade. Por exemplo, no aeroporto tem um, na Esplanada tem outro, no Parque da Cidade tem outro, no setor hoteleiro tem mais de um. Então, esses centros de atendimento ao turismo são um ponto de apoio ao turista que visita a cidade no que tange a oferecer produtos turísticos e, além, se posicionar como um concierge, né, para que esse turista possa aproveitar melhor essa estadia na cidade. Mas a nossa intencionalidade nesse produto é fazer com que esse turista ele conheça o ecossistema, mas ele entregue ou ele deixe recurso, investimento para a cidade. Então, todo o nosso objetivo é fazer com que esse momento, né, de conexão com essas empresas ative potenciais investidores a investir na nossa cidade. Então, isso pode ser projetado para organismos internacionais que venham fazer visitas à nossa cidade. A gente intencionalmente promover uma conexão entre as embaixadas e esse produto. Então, existe uma infinidade de possibilidades que podem ser tratados através dessa iniciativa. Promoção da sustentabilidade financeira do projeto. No nosso edital 3 de 2019, existia um critério de avaliação da nossa proposta, que era a sustentabilidade do projeto. Ou seja, eles desejavam receber, eles queriam pontuar projetos que pensassem de uma forma criativa na sustentabilidade dessas ações. Não adianta nada a gente fazer tudo isso. O projeto ele se chama Startup Brasília 2030, porém os recursos dele terminam em 22. Ou seja, existe uma lacuna, né, de 8 anos para serem supridas, para que esse projeto ele realmente exerça a sua função no nome dele. Né? O nome dele projeta 10 anos, mas a gente precisa encontrar sustentabilidade minimamente para os próximos 8 anos pós-projeto. E como é que a gente pretende fazer isso? E foi a forma que nós respondemos o projeto no processo de habilitação dessa nossa proposta junto à Fundação de Apoio e Pesquisa. A gente propôs instituir um fundo patrimonial. Aqui está como empreendedorismo do futuro. Amanhã nós realizaremos um workshop com alguns atores envolvidos nessa parte de impacto social, investimento, e a gente vai extrair a melhor causa, a causa conversiva, para que esse instrumento, fundo patrimonial, ele exerça a melhor função dele, a potência dele ocorra. E para isso, nós vamos conectar esse instrumento a várias pessoas que transitam ou vivem esse assunto, né, de impacto social, para que eles possam dar a essência, né, a direção para que esse fundo ele possa ser mais bem sucedido. Mas o que é esse fundo patrimonial? Ele é um instrumento que já ocorre no mundo inteiro, né, na Europa, nos Estados Unidos, né, financiando a educação, as universidades, o patrimônio histórico da União, museus, ciência, tudo isso há mais de 100 anos isso ocorre no mundo. E isso foi reconhecido em 2019 através da Lei 13.800, que foi promulgada aqui no Brasil. O que é esse fundo patrimonial? Basicamente, é o reconhecimento de uma instituição que capta recursos e ela não mexe, ela não usufrui daquele recurso, mas ela utiliza o rendimento daquele recurso para manter uma causa, para
socorrer alguma iniciativa. Então a gente pegou, né? A gente se apoiou nesse instrumento inovador que está iniciando o nosso país para promover a sustentabilidade de tudo que nós estamos fazendo. Mas primeiro a gente precisa instituir esse fundo, depois precisamos captar esses recursos, para aí sim ele gerar rendimentos substanciais para que a gente consiga promover essa sustentabilidade. Basicamente seria o seguinte: a gente capta de 5 a 20 milhões, né? Esse é o objetivo, né? De 5 a 20 milhões, uma empresa, tipo uma XP Investimentos, aplica esses recursos, o rendimento desses recursos podem ser destinados para a manutenção de qualquer coisa que nós definimos. O nosso objetivo é que esse projeto, assim, ele se mantenha através desse fundo. Qual é a vantagem de um fundo patrimonial como esse? A partir do momento que a gente consegue gerar essa sustentabilidade para o projeto, a gente não depende mais de recursos da FAP, nós não dependemos mais de vontade política, a gente tem uma emancipação institucional para a gente conseguir exercer a nossa função. Então, o custo fixo dessa operação, ele é suprido, ele é sanado por esse instrumento. Além disso, a gente tem as capacitações EAD. Depois da gente realizar, confeccionar, gravar, distribuir, no pós-projeto, nós pretendemos nos monetizar com esse conteúdo. A gente entende que conteúdo hoje praticamente está de graça. Os formadores de conteúdo estão dando conteúdo de graça. Porém, entretanto, todavia, esse conteúdo estruturado que nós estamos oferecendo, ele casa como uma luva em necessidades de instituições públicas e privadas. A gente consegue, e existe demanda para isso, a gente consegue, por exemplo, plugar isso em uma Secretaria de Tecnologia, do DF e de outras UFs. Nós temos 27 UFs para a gente ofertar isso, e isso sim se tornar um ativo, uma forma de renda para a instituição, que também pode contribuir para a manutenção de todas essas iniciativas e todos os projetos, né? E a gente tem aqui captar recursos e fontes para manter o financiamento do projeto. Sem esse processo de captação, né, a gente não consegue captar os recursos e manter toda essa operação. Implementação do Observatório das Startups DF da RID. O que é isso, né? Todo o ecossistema de startups nacional e mundial, ele entende um nível de maturidade, de crescimento de um ecossistema com base nessa aferição de dados do ecossistema local. E no nosso ecossistema, a gente tem feito isso de uma forma amadora. Nós, por muito tempo, nós realizamos, criamos um grupo de pesquisa, criamos uma metodologia que afere até o nível de maturidade de uma startup, né? Porém, a gente nunca teve braço para distribuir isso de forma sistemática, a gente ter uma cobertura dessas startups. As TEPs, né, antigas TEPs, a Brasil Startups, durante esses 8 anos de existência que a gente tem, a gente teve dificuldade da gente conseguir, por exemplo, ter uma constância em realizar esse mapeamento do ecossistema. Hoje, nós estamos envolvendo vários atores do ecossistema para trazer esses dados para dentro de um painel, para uma tela, para um site, onde todo o ecossistema possa se monitorar, identificar informações que não era comum para eles. E, além disso, promover esses dados para o Brasil e para o mundo. Para você ter uma ideia, em 2013, eu tive uma reunião com investidores que fizeram investimento em Israel no Waze. E quando eles estiveram aqui, eles perguntaram para a gente qual era a quantidade de startups que existia, qual era o nível de maturidade de startup, e a gente não tinha essa informação. Os investidores eram uma family office, são famílias, né, que investem em projetos tecnológicos lá em Israel. Eles tinham interesse em fazer investimento local. Mas para eles fazerem esse investimento, eles queriam entender, eles queriam ter um mapeamento dessas informações. Então, quando a gente tem essa organização, a gente possibilita que investimento chegue na nossa cidade e que conexões ocorram, né?
Então esse observatório, ele tem um propósito de realizar um centro, mas muito mais do que isso, realizar um índice de aquecimento do nosso ecossistema. E esse índice de aquecimento do nosso ecossistema, que existem várias variáveis sendo monitoradas, elas gerarão uma informação, que é: o nosso ecossistema está aquecido ou não. Se não tiver, a gente vai levantar uma bandeira e falar assim, por quê? Então, os dados que nós temos, que vão ser monitorados, vão dar indicação do que precisa ser feito para que o ecossistema volte a ser aquecido. E isso é poder para a instituição. Por quê? Nós vamos utilizar essa informação para mobilizar atores políticos, fomentadores, inclusive a iniciativa privada, para ativar áreas que precisam ser aquecidas. Então isso ajuda num processo data-driven, né, que é o movidos a dados. A gente tem muitas políticas públicas sendo desenvolvidas baseadas meramente em um achismo. E hoje a gente quer acabar com isso, a gente quer propor que tudo que seja feito seja baseado em dados, que a gente tenha uma orientação de dados, algo que possa dar uma luz para que a gente possa se mover. Então, é necessário ser realizado um censo de startups até o mês 7. É importante que isso seja feito agora, esse censo, por quê? Porque lá na frente a gente vai repetir isso, então a gente vai ter base comparativa do que esse movimento que nós estamos fazendo está refletindo no nascimento de novas empresas, né? Essas conexões que nós estamos provendo no projeto e no ecossistema, que eles sejam traduzidos em novos negócios, né? Então, realizar e manter o mapeamento do ecossistema DF do 7º até o 18º mês, que é o fim do nosso projeto, realizar 3 estudos temáticos de atendimento às necessidades do projeto. A gente tem interesse de promover como fosse um infográfico falando do nosso ecossistema, que a gente possa enviar esse produto para o Brasil e para o mundo. Então, ele deve ter 3 línguas, né? Português, inglês e espanhol. Nós estamos trazendo, através de uma parceria com a AESEC, jovens, né, da Índia, que vão trabalhar ativamente em vender Brasília para o mundo. Então, eles vão mapear ecossistema, vão mapear fundos de investimento, vão ter uma apresentação definida e eles vão ficar vendendo o ecossistema para o mundo. Esse vai ser o trabalho ativo deles para a promoção da nossa cidade. E realizar, elaborar um índice de aquecimento do ecossistema, né, que foi o que a gente falou, é a última, a próxima iniciativa aí que a gente deve entregar. E aí a contrapartida. O nosso projeto, ele não tem contrapartida financeira, ele tem uma contrapartida econômica, em que a nossa instituição, em contrapartida dos recursos que nós recebemos, nós entregamos isso com benefício para a comunidade do nosso ecossistema do DF. Trata-se de 576 horas de mentoria ao longo do projeto, né? Então nós temos realizado, a gente tem plugado em instituições que têm uma comunidade empreendedora, a gente se conecta e realiza um Mentoring Day, que é um dia de mentoria onde a gente consegue cumprir com muitas horas de mentoria em um único dia, né? Toda apresentação como essa que nós fazemos, a gente tenta captar mentores para que eles possam se conectar com esse projeto e assim a gente oferecer essas mentorias para o nosso público de empresas, de empreendedores da nossa cidade. Nós queremos promover um movimento giver, né, onde os empreendedores, conscientemente, eles entregam isso com uma clareza que isso vai gerar um benefício para o ecossistema e para os próprios negócios deles. Então, isso é um movimento comum em Austin, no Texas, onde a comunidade, o senso de comunidade é muito enraizado na cidade, como também em Santa Catarina, que tem se destacado nacionalmente pelo crescimento dessa área de inovação, desse mundo de inovação na cidade. Para vocês terem uma ideia, Santa Catarina, nos últimos 5 anos, ela mudou
a matriz econômica de turismo para tecnologia em 5 anos, porque essas ações que eles têm promovido têm gerado esse tipo de resultado. E é isso. Esse é o nosso site, nosso e-mail, nossa página no Instagram. Se tiver alguma dúvida, você pode acessar. Eu encerro aqui a apresentação